Boa noite, pessoal! A aula de hoje eu vou ensinar vocês como usar a fonte de bancada corretamente. Eu estou com a fonte de bancada aqui ligada e eu vou mostrar para vocês a aplicação dela em celular, em placa de notebook e placa de desktop, ok? Estou verificando aqui, a imagem não está tão boa assim. Creio que seja minha conexão de internet, mas creio que logo a imagem vai melhorar um pouquinho aí para vocês, ok? Bom, quando nós vamos fazer o uso da fonte de bancada, você deve escolher quais são as pontas de prova que você vai utilizar. Essa aqui é uma ponta de prova padrão. Você pode utilizar ela tanto para celular, placa de desktop, notebook. E nós temos aqui essa que é específica para celular. Tem vários conectores até USB, ok? Então nós vamos utilizar essa aqui, a padrão, que a grande maioria utiliza. A ponta preta, vamos colocar aqui no conector negativo, que é o preto, e o vermelho aqui no positivo. Então, antes de eu começar a aplicar as tensões na placa de celular, notebook ou desktop, você deve configurar a tensão desejada. E para você saber qual é a tensão desejada, você tem que ter uma noção de quais são as tensões que essas placas trabalham. Porque se você não tiver uma noção da tensão do circuito, você pode queimar a placa. Então, exemplo, o celular. Na bateria está escrito aqui, ó, 3,7 volts. E aí você vai e coloca 8 volts, você vai danificar a placa. Então, o celular você pode colocar aí até 4,5, que é a tensão que nós vamos trabalhar para identificar aí, né, se tem fuga de corrente na placa do celular, se está tendo consumo ou não de corrente. Ok? Então, vamos começar com o celular. Então, aqui, ó, eu tenho o ajuste da tensão. Está escrito aqui voltagem. O ajuste fine, que vai devagar, e o coarser, que vai mais rápido. Então, aqui ele vai ajustando bem devagarzinho e aqui vai bem rápido. Então, a fonte de bancada, no caso dessa aqui, que é uma 3005, ela vai até 30 volts, como vocês podem ver aqui. Para o celular, vamos colocar 4,5. Vamos deixar aqui em 4,5, tá? Você pode colocar 3,7, mas tem alguns aparelhos que não vão ligar. Então você tem que aumentar um pouquinho a tensão aí para 4,2. Eu costumo trabalhar com 4,5. O consumo da corrente, se você mexer aqui, ó, não vai acontecer nada. Tá? Porém, eu vou deixar tudo no máximo. Quando você colocar as pontas de prova no aparelho e ligar o aparelho, ele vai consumir a corrente necessária. Porém, se eu quiser verificar ou ajustar aqui a corrente, eu vou encostar a ponta positiva com a negativa. Então, isso vai causar um dreno, né, de corrente para o terra, da linha positiva para o terra. O pessoal costuma, vou simular um curto. Então, a corrente, ela foi para 3 amperes, em 4,5 de tensão. Se eu aumentar a tensão, a corrente ela vai aumentar. Ela vai até o topo. Ela foi para 5,2. Começa até a esquentar o fio. Então, vamos colocar aqui 4,5. E aqui, ó, eu consigo baixar a corrente. Olha lá que legal. Então, eu baixo a corrente, a tensão vai caindo. Então, eu vou deixar aqui a corrente. Vamos deixar aqui em 2,8, né? Vamos tirar aqui. O fio ele vai começar a esquentar, porque estamos simulando aqui o curto. Então, a placa do celular, você vai verificar aqui na bateria, ó. Aqui já tem a indicação na bateria, onde é o positivo e o negativo. Então, o negativo é do lado esquerdo e o positivo do lado direito. Então, vou remover a bateria. O negativo
é do lado esquerdo, a ponta preta. Nós colocamos aqui. E o positivo do lado direito, que é a ponta vermelha. Então aqui está sendo alimentado o celular. Ao ligar o celular, houve um pequeno consumo de corrente. Vamos apertar o botão e segurar. Esse celular ele está com defeito, tá, pessoal? Vamos remover aqui novamente. Ao ligar o celular, ele vai para 0,03 e nada acontece. Então, se aqui aumentar muito a corrente e a tensão cair, você tem fuga. Você tem fuga de corrente para o terra. E aí, você vai abrir o aparelho, vai alimentar com a fonte de bancada e algum componente vai estar esquentando. Normalmente, capacitores ou algum CI microcontrolador. A fonte de bancada nós usamos para fazer a ativação da bateria também. Então, você pode utilizar aqueles carregadores universal para conectar a bateria e colocar aqui, vamos segurar aqui, ó, o negativo aqui no terra e o positivo aqui no positivo. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. E aí você vai aumentando a tensão gradativamente, você começa com uma tensão baixa e a corrente ela vai caindo. Essa bateria, ela não precisa de ativação. Como que eu sei? Eu medi aqui com o multímetro, ela tem os 3,7 volts, certo? Então, para celular, você começa com 3,7. Se nada acontecer, se o celular não ligar, você aumenta para 4,2, 4,5. Eu costumo jogar logo em 4,5, né? E vejo se o aparelho ele vai ligar ou não. Então, muitos aparelhos celulares que chegam em assistência técnica que não ligam, na fonte de bancada ele liga. Então, você já identifica que o problema está na bateria. Aí você vai cobrar só a ativação da bateria, que o pessoal costuma dizer, dar um choque na bateria, ou trocar a bateria. Agora, se você colocou aqui, você veio aqui, colocou a ponta preta no terra e a vermelha no positivo, e a tensão cair e a corrente aumentar, tem um curto, algum componente esquentando. Se nada acontecer, ao apertar o botão do power para ligar, é mais difícil de você identificar o problema, quando não tem nenhum consumo de corrente. Esses são os defeitos mais complexos para fazer a identificação. Quando nada acontece, né? Ele não liga, não dá consumo de corrente, não tem fuga, não tem curto. Então, você pode ter algum circuito aberto, algum componente aberto, impedindo da corrente seguir o seu caminho, ok? Então, vamos para a placa de notebook. Vamos colocar aqui o celular de lado. E vamos para a placa do notebook. Então, a placa de notebook, nós temos aqui o jack. Como que nós vamos jogar tensão com essas pontas de prova aqui no jack? Então, você tem que ter um conector. Dá até para a gente colocar, né, a tensão, colocar a ponta preta aqui no terra, que é onde vai o parafuso. E com a ponta vermelha a gente vai e alimenta a linha de mais B, só que você corre o risco aí de errar e causar um curto, então fica mais complicado. Então o ideal é você ter os conectores. Aí vem a utilidade da fonte universal. Essa fonte universal, ela é muito barata. Lá na Santa Efigênia, quando eu fui, tinha um monte vendendo assim para despachar estoque mesmo, por 30, 25 reais. Na internet aí você vai encontrar, acho que por uns 60, 70 reais a fonte universal. E a fonte universal, o que que você vai fazer? Você vai desmontar ela e vai tirar o conector dela, o fio,
e vai utilizar os conectores para alimentar a placa de notebook. Ok? Então, essa fonte aqui, eu usei ela só para isso. Desmontei, e aí eu consigo alimentar os notebooks com esse conector. Então, o que eu vou fazer agora? Você vai pegar aqui essa ponta e vai colocar no terra, que é o preto, e essa outra você vai colocar no branco, que é o positivo. E aí você pode vir aqui e alimentar a placa. Você vai escolher qual que é o conector correto para alimentar a placa. Então, antes de você colocar a tensão no notebook, você tem que saber qual que é a tensão que esse notebook trabalha e a corrente também. Embaixo do notebook vai ter essas especificações. A maioria dos notebooks trabalham com 19 volts, uma faixa aí de 3,2, 3,4 amperes de corrente. Tem uns que podem trabalhar com menos ou mais. Por isso, a necessidade do uso da fonte de bancada de 5 amperes. Porque tem notebooks que trabalham com uma corrente maior, e se você tiver uma fonte de bancada de 3 amperes, a placa não vai ligar. Tem notebooks que só ligam com 20 volts, 21 volts. Ah, então eu vou colocar aqui 19 volts. Vamos lá, ajustar aqui para 19. E já vou alimentar a placa? Não. Isso é muito perigoso, porque se essa placa ela tiver alguma fuga de corrente ou um curto, você pode prejudicar mais ainda a placa. Então, o correto é você começar com uma tensão baixa. Então, você começa aí com 5 volts, 6 volts. Vamos começar aqui com 5, 6 volts. Vou conectar no jack. E você vai observar o consumo de corrente. Com a tensão baixa, o consumo de corrente vai ficar bem baixo. Então, se tiver fuga de corrente, né, a corrente drenando para o terra, não vai danificar o componente. Aí você vai aumentando a tensão e vai verificando. Se a corrente for aumentando conforme você aumenta a tensão, você tem uma fuga de corrente. Algum componente vai esquentar. Você vai aumentando. Se você verificar que a corrente aumentou bastante, para 1, algum ampere, aí 2, não aumente mais a tensão, porque você vai danificar mais ainda o defeito da placa. Se a corrente não aumentou, você vai lá e joga os 19 volts. Você vai jogar os 19 volts. 19, 20, vai depender muito do notebook. A maioria aí que você pegar é 19 volts. Ele está sem a bateria conectada, então não vai ter consumo de corrente. Se a bateria estiver conectada, né, alimentando lá o circuito do charge, você vai ter aqui um pequeno consumo, 0,0 alguma coisa, que é o consumo para a bateria, é o consumo da bateria, né, do carregamento da bateria. Então, nesse caso aqui, que está sem bateria, não tem curto, não tem fuga de corrente, nós vamos lá e damos um start na placa do notebook e verificamos o comportamento da corrente. Então, a fonte de bancada, se você sabe usar ela perfeitamente, você entendeu o que é tensão, o que é corrente, antes de você usar ela nas placas, se você conserta notebook, placa-mãe, celular, televisão, videogame, sei lá, se você conserta aí algum determinado tipo de placa, você tem que saber quais são as tensões que essa placa trabalha, para você saber a tensão correta que você vai ajustar para alimentar a placa ou parte do circuito. Igual, na placa do notebook, nós temos a fonte de 3 e 5. Então, nós temos que saber quais são essas fontes de 3 e 5. Normalmente, nós abrimos o esquema elétrico da placa e nós conseguimos saber aí todas as fontes internas que a placa tem para ajustar aqui a fonte de bancada para tensão aí de 3 e 5 ou 1,5 da memória e alimentar direto na bobina para tentar identificar se tem alguma fuga de corrente nesse circuito, ok?
Ah, professor, e como que eu fico fera aí para mim saber toda essa parte do circuito? Primeiro, você tem que estudar, se qualificar, fazer curso. No curso é passado todos esses detalhes com muita calma. A aula aqui, minhas aulas não costumam ser muito grandes, porque eu não gosto de ficar enrolando muito. Então dá uma faixa aí de 20, 30 minutos, não dá para estar explicando tudo isso perfeitamente. Os cursos são 20 horas, curso de notebook, curso de celular 25 horas, curso de placa-mãe 10 horas de conteúdo. Então o curso ele é feito com calma e passo a passo, onde tem todos esses detalhes. Tá? Porém, essa aula vocês já vão ter uma noção de como usar corretamente a fonte de bancada em determinadas placas. Vamos pegar agora uma placa de desktop. Então, a placa de desktop, você não vai usar o conector da fonte universal, então você pode remover aqui. A placa-mãe de desktop, ela trabalha com várias tensões. Então, ela recebe da fonte tensões de 3,3, 5, 12, menos 5 e menos 12. Então, são essas 5 tensões. 3 tensões positivas e 2 tensões negativas. No caso, que chega aqui na placa-mãe. Depois nós temos as fontes internas da placa-mãe. Nós temos aí o circuito do circuito V-Core, que nós temos aí os transistores, né, do tipo FET, chaveadores, onde os de entrada vão receber aí 12 que vai aqui do conector da fonte para cá. Então, quando você for alimentar o circuito do V-Core, você pode jogar 12 aqui, ou aqui no dreno de cada FET, para verificar se tem consumo de corrente ou não. Com a placa desligada, não deve ter consumo de corrente. Com a placa ligada, deve ter o consumo de corrente normal. E os de saída é o que vai para o processador, que é uma tensão baixa, né? Que é 1 volts, 1, alguma coisa. Depende muito do processador, né? O circuito do V-Core com PWM regula a tensão correta para cada processador. Então, você colocou um processador aqui, vai ser regulado uma tensão para alimentar ele. Você colocou outro tipo de processador que trabalha com uma outra tensão, o circuito do V-Core com PWM faz esse ajuste aí da tensão e corrente correta para cada processador, ok? Então, nós podemos alimentar as fontes internas e os componentes internos da placa-mãe, que aí, no caso, são tensões diferentes da entrada aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer a da entrada. Bom, se você tem dificuldades na identificação do onde que entra 3,3, 5 e 12, é bom você ter uma fonte ATX em mãos. Deixa eu verificar aqui onde que está a minha fonte ATX. Já retorna, hein, pessoal? Bom, pessoal, voltando. Então, a fonte, ela vai lhe ajudar igual aqui. Circuito do V-Core. Vamos conectar aqui o ATX 12 volts. Então, ao conectar ele, ó, os amarelos estão desse lado aqui, ó, lado de cima da placa-mãe. Então, aqui é onde entra os 12 volts e o de baixo é terra. Então, vou remover aqui. Então, eu sei que esses dois de cima eu vou alimentar com 12 volts e os dois de baixo seria o terra. Todos os terras é um ponto só. Então, eu vou pegar aqui a ponta preta e vou colocar aqui um parafuso. Ele vai ficar aterrado aqui, ó, nesse parafuso. Onde vai o parafuso, né? São os terras da placa-mãe. Você coloca certinho aqui. E aqui eu vou colocar 12 volts. Tá? Você não pode colocar mais. Então, você coloca aí exatamente
12 ou 11,9. Aí. E aí você vem e coloca aqui, ó. Eu coloquei, não deu consumo de corrente. Então não tem curto no circuito do V-Core. Agora, vamos identificar aqui onde que entra os 3,3 volts. Então você vai posicionar aqui o conector da fonte. O 3,3 volts são os laranja. Então eu tenho aqui, ó, laranja, aqui, então eu posso colocar aqui ou aqui. Então nesse ponto aqui eu tenho o fio laranja, que entra 3,3, aqui e aqui também. Então eu vou ajustar a fonte, não pode esquecer, tá, pessoal? Você vai lá e coloca os 3,3 e coloca aqui, ó. Então não tem consumo de corrente, tá? Não tem curto no circuito de 3,3. Aqui ele deu um consumo muito baixo, 0,07. Quando tem fuga de corrente, a corrente ela aumenta e a tensão cai, tá? E aí, os 5 volts. Então você volta com o conector, os 5 volts é o vermelho, ó. Então já identifiquei o fio vermelho. A fonte tem vários vermelhos porque são várias alimentações daqui que saem, né, de 5, 3,3 que vai para a placa. Então aqui eu tenho o vermelho, que é 5, que é esse conector aqui. Então, eu coloco aqui 5 e coloco aqui, ó, no vermelho. Então não deu, deu 0,1. 0,1. Mas não é curto, tá, pessoal? É um consumo normal. Aí você vai ligar a placa e vai verificar o consumo de corrente. Então a dica que eu dou para todo mundo que está iniciando é você ter uma placa de desktop boa, funcionando 100%, uma placa de notebook boa, funcionando 100%, e um aparelho, uma placa de celular que funcione perfeitamente. Para você saber qual que é o consumo de corrente correto quando a placa está desligada e ligada. Então, numa placa de desktop, você vai fazer essas alimentações iniciais aí. 3,3 no laranja, 5 no vermelho e 12 no amarelo. Tá? Faz aqui e aqui, porque aqui é um circuito e aqui é outro. Então você tem que testar o amarelo daqui e o amarelo de lá. E vai verificar o consumo de corrente. Se a corrente aumentar, a tensão cair, tem uma fuga de corrente drenando para o terra. Tá? Isso não pode acontecer. Vai danificar componente, vai fazer o componente esquentar. Impede aí da placa de ligar, muitas vezes. A maioria das vezes, né, não liga. O notebook, alimentação no conector do jack. Começa com uma tensão baixa e vai aumentando até 19 volts e vai verificando o consumo de corrente. E depois as fontes internas, né, fonte de 3 e 5 aí, que o pessoal que trabalha com notebook já sabe, né. E o celular você começa aí com 3.7 e vai até 4.5, ok? Então espero que tenha dado para esclarecer um pouco sobre o uso da fonte de bancada. Nós usamos ela para colocar uma determinada tensão na entrada principal da placa ou em alguma parte do circuito e nós conseguimos acompanhar o consumo de corrente. Normalmente, a fonte do notebook, quando existe uma fuga de corrente, um curto, ela desarma, ela não continua alimentando a placa, e aí você não consegue identificar o componente esquentando, prosseguir com os testes. Então, por isso que tem que ter a fonte de bancada. E a fonte de bancada, ela é universal para quem vai trabalhar com conserto de placas, equipamentos eletrônicos. Então, não só na área de informática, né, se você vai consertar placas aí de eletrodomésticos, videogames, placas de algum determinado tipo de máquinas, né, qualquer tipo de placa eletrônica, o uso da fonte de bancada. Tá? Existem fontes de bancada com maiores correntes, né? Você tem aí 10 amperes, são fontes bem pesadas e mais caras, mas você tendo uma dessa aqui de 30 volts, 5 amperes,
você consegue trabalhar aí com um leque muito grande de equipamentos eletrônicos. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Logo, logo eu estarei entrando ao vivo. O horário é sempre esse, não tem como eu determinar um horário certo. Para vocês receberem a notificação, vocês têm que estar inscrito no canal André Cispe e clicar lá embaixo, né, no sininho, para você receber a notificação. Quando eu entrar ao vivo, vai receber a notificação no seu aparelho celular, na sua conta do YouTube, você tem que estar logado. E aí você vai participar da aula ao vivo, vai poder conversar comigo. Nós temos aí o Jonathan Serafim. Boa noite para você. São exatamente 18h45 da noite, dia 13 de março, segunda-feira de 2017. O Fabrício, do canal X Projetos. Boa noite para você, Fabrício. Boa noite para o Ivan, o Expotec Gambiarra, sempre aqui acompanhando as nossas aulas. O Anderson, Williams Castros. Tem como tirar o MOSFET da placa-mãe com ferro de solda. Tem, mas é muito complicado, muito trabalhoso. O Célio, o Derek, boa noite a todos, ok? O Célio não estava atrasado, hein? Entrou no horário certinho aí da nossa aula. Tem o pessoal que deixou o comentário agora, né? Dando boa noite. A aula acabou, mas ela vai ficar disponível aí no canal para vocês assistirem, ok? Dê o seu like, deixe o seu comentário para ajudar o canal André Cispe. Estarei sempre esse horário aí, faixa de 6, 7 horas da noite, trazendo aulas ao vivo para vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fui!